Você já teve a sensação de que um filme não era apenas um filme? De que por 2 horas você estava vendo um documentário disfarçado de ficção? E que o diretor estava tentando te avisar algo terrível? Em 1999, o mundo achou que Stanley Kubrick tinha ficado louco. Disseram que seu último filme, De Olhos Bem Fechados, era apenas um drama erótico entediante sobre um casamento em crise. Mas o tempo é o senhor da verdade. Avance 25 anos, os arquivos de Jeffrey Epstein são abertos, ilhas privadas, rituais, chantagem e, de repente, o filme de 99 não parece mais um sonho. Ele parece uma confissão. Hoje nós vamos entrar na toca do coelho. Vamos ligar os pontos entre a morte suspeita do maior diretor de todos os tempos, uma ilha no Caribe e um jornalista que parece estar em 2 lugares impossíveis ao mesmo tempo. Fica comigo, porque depois desse vídeo você nunca mais vai assistir esse filme ou ler o jornal com os mesmos olhos. Fala, amante de um filme, tudo bem com você? Eu sou Gui Farias e hoje vou revelar os segredos obscuros e as conexões assustadoras com o caso Epstein ao filme De Olhos Bem Fechados. Para entender essa história, a gente não pode começar pelos fatos. Temos que começar pelo que os seus olhos veem, mas o seu cérebro talvez recuse a acreditar: a estética. No filme, o Dr. Bill Hartford, vivido pelo Tom Cruise, se infiltra numa festa secreta, uma mansão isolada, pessoas da alta sociedade usando máscaras venezianas para cometer atos inconfessáveis no anonimato total. Agora, olhe para a realidade. Quando as imagens internas da ilha de Jeffrey Epstein, a Little St. James, vieram a público, os detetives da internet notaram algo arrepiante. Uma sala com o que pareciam ser máscaras penduradas na parede. A semelhança visual não é apenas parecida, é uma rima visual perturbadora. Mas as coincidências geográficas são ainda piores. No filme, o ritual acontece na Somerset House. Na vida real, Kubrick filmou as externas na Monterey Towers. Sabe de quem era essa propriedade? Da família Rothschild. Teóricos apontam que isso conecta o filme diretamente ao lendário baile surrealista de 1972, onde a elite global usava máscaras de animais e cabeças bizarras, exatamente como Kubrick encenou décadas depois. E a estrutura de poder é idêntica. Tem uma cena-chave. O amigo rico do protagonista, Victor Ziegler, diz a seguinte frase: "Se eu te dissesse os nomes das pessoas naquela festa, você não dormiria tão bem à noite." Pense nos arquivos de Epstein. Não estamos falando de um crime isolado. Estamos falando de uma rede de proteção. O filme nos mostra que o verdadeiro poder não grita. O verdadeiro poder sussurra. Ele é silencioso e ele se protege, eliminando quem fala ou quem sabe demais e não está dentro daquele círculo de poder e amizades. E é aqui que entramos no território perigoso. A morte do mensageiro. Stanley Kubrick morreu de um ataque cardíaco fulminante em 7 de março de 1999. Sabe quando isso aconteceu? Apenas 6 dias depois de exibir o corte final do filme para os executivos da Warner Bros. O timing é, no mínimo, curioso. A lenda urbana que circula nos fóruns há anos diz que Kubrick foi apagado porque ele teria revelado demais. Mas será que o que vimos no cinema foi o que ele queria mostrar realmente? Roger Avary, roteirista ganhador do Oscar por Pulp Fiction, jogou gasolina nessa fogueira recentemente. Ele afirma que o filme que assistimos não é a visão pura de Kubrick. Segundo teorias levantadas por profissionais da indústria, cerca de 20 a 25 minutos de filmagem teriam sido removidas pelo estúdio após a morte do diretor. E o conteúdo dessas cenas cortadas? É aqui que seu estômago vai embrulhar. A teoria mais sombria diz respeito ao final do filme. Na versão oficial, o casal termina numa loja de brinquedos tentando consertar o casamento. Parece um final feliz, certo? Errado. A versão supostamente cortada teria um tom muito mais sinistro. Enquanto os pais discutem seus problemas sexuais, a filha deles, a pequena Helena,
estaria sendo sutilmente guiada em direção a dois homens misteriosos mais ao fundo na loja. A sugestão original seria de que a criança estava sendo entregue, vendida para o ciclo da elite como pagamento pela curiosidade do pai dela. O preço do silêncio seria a próxima geração. Se isso for verdade, o filme não termina com redenção, termina com a perpetuação do ciclo de abuso. Ah, Gui, mas isso é teoria da conspiração da internet, para com isso. Eu também achava, até a gente esbarrar num nome: Larry Celona. Se você acha que De Olhos Bem Fechados é apenas uma adaptação de um livro antigo, você precisa explicar a presença desse homem. Larry Celona é um jornalista veterano de Nova York e ele foi contratado oficialmente como consultor de mídia para o filme. Até aí, tudo bem. Kubrick queria realismo na imprensa retratada no longa, mas presta atenção na coincidência impossível que a internet desenterrou. Quem foi o jornalista que deu o furo mundial da morte de Stanley Kubrick em 99? Larry Celona. E quem foi o jornalista que 20 anos depois deu o furo mundial da morte de Jeffrey Epstein na prisão? O mesmo Larry Celona. O homem que trabalhou no filme sobre a seita secreta foi o porta-voz não oficial da morte do diretor que expôs a seita e da morte do homem que personificava a seita na vida real. Quais as chances estatísticas disso acontecer? E piora, ao analisar os infames flight logs, os registros de voo do jato do Epstein, pesquisadores encontraram um nome listado. Adivinha qual? Larry Celona. E a data do voo? 1999, o mesmo ano do lançamento do filme e o mesmo ano da morte de Kubrick. Isso levanta uma questão aterrorizante. Será que Kubrick tinha consultores no set que viviam aquela realidade macabra durante o dia e ajudavam a ficcioná-la à noite? Será que o filme é tão realista porque as fontes de Kubrick estavam literalmente dentro do avião? No fim das contas, se o filme é um documentário ou não, talvez não seja o ponto principal. O que torna essa obra imortal é como ela explica o mecanismo, o modus operandi. Olhe para o personagem de Victor Ziegler. Ele é o arquétipo perfeito do Epstein ou de seus associados. Rico, carismático, mas quando uma garota tem uma overdose na casa dele, ele não chama a ambulância. Ele chama um fixer. Ele resolve o problema. A mulher é tratada como um objeto descartável, lixo biológico. A cena mais assustadora do filme não é a orgia, é a conversa na sala de bilhar, quando Ziegler diz para Bill que tudo o que ele viu foi uma farsa. Ele tenta convencer o protagonista a duvidar dos seus próprios olhos. Isso tem nome: gaslighting. E se espelha exatamente como a mídia e a sociedade trataram as vítimas desse esquema por anos. Fomos ensinados a olhar para o outro lado. O título De Olhos Bem Fechados não é sobre estar dormindo, é sobre escolher não ver. É sobre ver o horror, saber que a elite joga com as regras diferentes e fechar os olhos voluntariamente para poder continuar vivendo sua vida medíocre e segura. O final do filme irrita muita gente porque parece abrupto, mas ele é o mais realista de todos. Eles não derrubam a seita, eles não vão para a polícia, eles voltam para as compras de Natal. Eles escolhem a ignorância, porque a verdade custa caro demais. Kubrick pode ter tentado nos dar o mapa. Ele desenhou a arquitetura do poder, os rituais, o silêncio, e talvez, apenas talvez, isso tenha custado a vida dele ou a integridade de sua obra final. Mas a mensagem chegou. 25 anos depois, nós estamos ligando os pontos com Epstein. A pergunta que fica na sua cabeça agora é: quantas outras obras de arte, filmes ou desenhos estão esfregando verdades obscuras na nossa cara, enquanto a gente acha que é só entretenimento? E se eu te dissesse, e não é só em filmes adultos e complexos que isso acontece, e se a maior empresa de animação do mundo tivesse pegado uma das cenas mais icônicas da sua infância e baseado ela, quadro a quadro, em um filme de propaganda nazista? Você acha que é exagero? Então você precisa ver esse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela agora.
Eu analisei como a cena das hienas em Rei Leão tem uma origem muito mais sombria do que a Disney gostaria que você soubesse. Clica aqui e vamos continuar abrindo os olhos. Te vejo lá. Tchau.